seja bem-vindo, você que nos acompanha através da SJT Web TV. Eu sou a Andresa Barros e o Comunicação Divina de hoje traz uma edição especial. É tempo de Quaresma. Nós conversamos com Robson Oliveira, ministro da Eucaristia na paróquia São Judas Tadeu, no Rocha, que traz as informações como viver melhor a Quaresma. É com você, Robson. Olá, meus irmãos, eu me chamo Robson Oliveira, recebi o convite da irmã Andresa, equipe Comunicação Divina, para falar um pouco sobre a Quaresma. Esse é um tempo que eu gosto demais, é um tempo que a gente espera ansioso para viver, esse grande retiro de preparação para a Semana Santa, para o Tríduo Pascal. Então, cabe sempre aquela apresentação. Sou casado, sou também um cristão católico convertido do protestantismo, era da denominação Assembleia de Deus há cerca de 20 anos atrás. Pude receber a fé, recebi o batismo, recebi a Eucaristia, recebi a Crisma, tudo na paróquia do Rocha, aonde finquei raízes, aonde atuo numa atividade pastoral como mestre também. De profissão sou professor de filosofia, web design. Bom, depois dessa apresentação, vamos entrar ao tema, né? A Andresa, então, quando me fez a proposta, o convite, a equipe, quando me fez a proposta, me propôs falar então sobre a Quaresma, sobretudo diante desse contexto pandêmico que nós estamos vivendo. Também gostaria de acrescentar que nós estamos no ano dedicado a São José, erigido então pelo nosso Papa Francisco, que vivêssemos um ano dedicado a São José. O contexto que nos cerca esta semana é exatamente o sexto domingo do tempo comum, que foi domingo agora que passou. Hoje é quarta-feira de cinzas, quando estou gravando esse vídeo. E fato é que o evangelho de domingo do sexto tempo comum, sexto domingo do tempo comum, que era o evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo do 40 ao 45, Jesus já nos introduzia nos mistérios que iríamos iniciar, ou melhor, nessa preparação que vamos iniciar para viver o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. O fato é que no evangelho de domingo, ele é como que uma introdução ao que vamos celebrar, ao que estamos celebrando hoje, quarta-feira de cinzas. Nosso Senhor cura um leproso. Cada um de nós também carrega uma lepra do pecado, a lepra das inclinações ao pecado. E Nosso Senhor é aquele que pode curar. Mas Nosso Senhor, nesse evangelho, se você puder conferir depois, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo do 40 ao 45. Jesus, depois de curar aquele homem, ele diz algumas palavras interessantes. Ele fala: vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação. O Senhor, então, ele nos faz essa proposta no sexto domingo do tempo comum. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação. Cada um de nós, então, nessa grande preparação que é a Quaresma, são 40 dias, a gente vai exatamente fazer isso, mostrar-nos ao sacerdote e oferecer pela nossa purificação. Essa é a grande proposta, creio eu, que a Quaresma tem para cada um de nós. Bom, e aí a gente pode se perguntar: mas Robson, qual é a origem da Quaresma? A origem da Quaresma remonta à origem também da nossa fé cristã. Sempre foi um hábito que aqueles que se preparavam para receber os sacramentos da iniciação cristã, batismo, eucaristia e crisma, se preparassem então 40 dias numa preparação mais densa, mais forte, para receber então na vigília pascal os sacramentos, batismo, eucaristia e crisma.
Então aqueles catecúmenos, que são catecúmenos? São aqueles que se preparam para receber esses sacramentos, sacramento da iniciação cristã. Os catecúmenos então faziam uma preparação. Antes, porém, já tinha uma preparação que era a sua inserção na comunidade, onde recebiam o credo, etc. Mas também 40 dias antes deles receberem o sacramento, havia-se uma preparação mais firme, mais resoluta, que incluso, cabe aqui a gente falar, eles faziam abstinência de carne. Mas, afinal, o que é a quaresma? A quaresma, tal como hoje a temos, né, nessa estrutura, nessa grande pedagogia que é a quaresma, são 40 dias de preparação, então, para celebrar o mistério pascal, começa a ser estruturada no século IV. A igreja então entende que essa tradição da igreja primitiva deve ser estabelecida a todo orbe, a toda igreja, né? A todos os cristãos. Então a igreja coloca como uma necessidade para celebrar o Tríduo Pascal a necessidade de fazer a quaresma, nos propõe a quaresma, né? Não nos obriga, nos propõe como uma preparação mais densa, assim como a igreja primitiva fazia dessa forma. Cada um de nós também é chamado a viver essa dimensão que a igreja primitiva vivia. A quaresma, então, foi sendo estruturada e ela tem um simbolismo. Também é verdade que 40 dias durou o dilúvio. Também ainda 40 dias foi o tempo que Moisés esteve no Monte Sinai, antes de receber as tábuas da lei, né, onde estão os mandamentos. Também 40 dias passou Jesus jejuando e orando. Então, 40 dias é um período simbólico muito significativo para nós cristãos. Sobretudo porque nosso Senhor Jesus também ficou 40 dias no deserto. Certo? Portanto, em definição, com uma definição mais estrita, podemos dizer que a quaresma é esse tempo litúrgico que antecipa todo o período da Semana Santa. Paixão que antecipa, então, o Tríduo Pascal. Paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Então, a igreja, como mãe e mestra, preparou para nós esse período de preparação. Mas você pode se perguntar nesse momento: bom, vejamos, tá, tudo bem, você me convenceu até aqui o que é a quaresma, tá, são os primeiros cristãos, viviam a quaresma, tá, tudo bem, a igreja no século IV propôs a quaresma, mas quais são as razões para viver a quaresma? Eu estou olhando aqui, estou olhando o tempo, tá? Quais são as razões para viver a quaresma? Bom, para que possamos ser bem breve e objetivos, a gente pode dizer que cada um de nós pode olhar e perceber que existem certas inclinações ao pecado. A gente às vezes não quer fazer um comentário desnecessário, mas a gente acaba fazendo. E a gente também reconhece que em cada um de nós é preciso matar o homem velho. São João, na primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 16, depois você pode conferir, dizia assim, veja bem o que São João dizia: não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. São João reconhece que no homem existe então certas inclinações, e ele as denomina a paixão da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Veja, interessante olhar para esse texto da primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 16,
esse texto remonta a uma doutrina que cada um de nós aprende lá na catequese de pequenininho, que é a doutrina do pecado original. Vamos entender um pouco para a gente conseguir explicar as razões de viver a quaresma? Bom, vejamos. O que a igreja nos ensina? O homem foi manchado pelo pecado original. A culpa, né? O pecado original foi cometido por Adão e Eva, mas cada um de nós carrega as consequências desse pecado. Através do batismo, nosso Senhor retira de nós a culpa, né? Nos recoloca no estado que a igreja chama de graça santificante. Restaura em nós, ou melhor, eleva a condição que tínhamos. Ele agora nos permite, através do batismo, sermos filhos de Deus e restaura em nós forças para sermos santos, para sermos fiéis, para amá-lo mais. Porém, como dizem, né? Todavia, entretanto, em nós existe um motor que nos inclina ao pecado. São João, então, denomina esse motor de concupiscência. Então, as concupiscências são como que inclinações, e São João as denomina a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Vamos entender um pouco, então, alguns aspectos. Já entendemos o que é a concupiscência, ou seja, através do batismo, nosso Senhor nos restaura como filho. O que o pecado as graças que o pecado nos tirou, nosso Senhor vem e nos devolve em certas proporções e em outras proporções nos eleva. Faz-nos agora filhos de Deus através do batismo e nos dá força, nos coloca numa dinâmica de força para sermos fiéis. Ou seja, recebemos a graça santificante, a graça para nos santificarmos, para crescermos em identidade com Jesus Cristo. Porém, ainda ficou em nós a concupiscência e precisamos combater a concupiscência. São João, então, fala da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Certo? Então, que fique claro, concupiscência e graça santificante. Vamos então avançar um pouco mais. Robson, então o que é essa concupiscência da carne que São João fala na primeira carta, São João capítulo 2, versículo 16? A concupiscência da carne em nós é a desordem dos prazeres e dos sentidos. Antes do pecado original, a gente só queria e desejava o que era bom em si. Pós pecado original, por vezes nós não queremos o que é bom em si. Exemplo, aquela preguiça descontrolada, né? Aquela luxúria desacerbada. Percebemos em nós que existem inclinações ao pecado. A igreja então nos propõe, para vencermos a concupiscência da carne, o jejum, que serve justamente para moderar essa fuga da dor e busca pelo prazer, ordenando o nosso espírito, né? Então o jejum proposto na quaresma está exatamente para combater a concupiscência da carne, exatamente para moderar os nossos gostos e prazeres, certo? Depois, São João fala da concupiscência dos olhos, a concupiscência dos olhos, o amor desordenado aos bens. E aí a igreja nos propõe o quê? A esmola. Que a esmola é o quê? Exatamente o desapego, né? E ainda São João fala da soberba da vida. E o que é então a soberba da vida? É aquele egoísmo, aquela falta de presença de Deus, aquela negligência, não reconhecer Deus como tudo e nós como criaturas, como pequenos, a falta da humildade, né? E qual o melhor remédio? A quaresma nos propõe, a Santa Igreja nos propõe nesse período quaresmal, a oração, ou seja, se reconhecer nada diante do tudo.
Então, fica-nos uma pergunta. Tá, já entendi que existe a concupiscência e o que eu tenho que restaurar é a graça santificante, né? E como viver bem a quaresma? A igreja já há muito tempo nos propõe algumas coisas para essa quaresma. A primeira, uma vez por semana, rezar ali a via sacra, na igreja de preferência, contemplando os mistérios ali da dor de Cristo, né? As estações vão nos ajudando a ver a grandeza do amor, para ver se a frieza do nosso coração desperta para esse amor grandioso. Depois ainda, a igreja nos propõe a prática da missa. Olha, e praticar a missa é viver a missa. E a igreja nos propõe a missa diária. Lutemos para que nas nossas realidades paroquiais haja missas diárias. Se pudermos participar da Santa Missa diariamente, né? Imagina que Cristo deu tudo para nós e a gente não pode dar 30, 25 minutos para Nosso Senhor, sobretudo na Eucaristia. Então a igreja nos propõe a vivência da missa diária. Isso é uma realidade que cada um de nós pode pegar um manual de ascética e mística. A igreja nos propõe isso. Lutemos para que nossas paróquias tenham missa diária. Sobretudo, mediante esse contexto pandêmico. Precisamos de Jesus na Eucaristia. Ele é a fonte do milagre. Ele é a fonte da nossa perseverança na graça. Depois, a oração diária, a meditação. Eu já vou falar disso um pouco mais à frente. E por fim, a igreja também nos apresenta o terço, ou seja, rememorar, trazer memória os mistérios do terço. Que possamos então nessa quaresma viver esses remédios que a igreja nos propõe, mas também vou falar de outros ao final do vídeo. Depois a Santa Confissão. E é fato que é um mandamento da igreja confessar-se ao menos uma vez ao ano. Mas a igreja nos propõe confessar uma vez ao ano ou quando houver pecado mortal. Caso você esteja em um estado de pecado mortal, recorrer ao confessionário para entrar no estado de graça santificante. Como eu vou poder me preparar se eu não tenho a força da graça santificante em mim? Então eu não tenho que me preparar durante 40 dias se eu estou em pecado. Não, eu vou começar a me preparar agora. Corro ao confessionário, recebo a graça santificante, caso eu não esteja, e me preparo, certo? Porque com a força da graça santificante, a gente vai então, com muito mais vigor, prepararmos-nos para receber a Jesus. Então, eu gostaria de apresentar para vocês, nosso tempo é muito breve, aliás, eu já estourei o tempo, já passei até do tempo que eu gostaria, mas eu trouxe uma surpresa para vocês. Pena que eu não vou poder falar muito, teria muito mais outras coisas para a gente falar, mas não quero passar do tempo previsto. Vamos falar então de algo que eu preparei especial para vocês, um planner. Como eu não tinha muito tempo para poder falar, eu preparei um planner quaresmal. Olha que interessante, que coisa bacana. Então aqui no nosso planner eu separei, são 10 páginas, né? E algumas coisas que vão lhe ajudar a viver a quaresma. Como a gente não dava para poder falar muita coisa, então com um planner fica muito mais fácil e de modo muito mais estruturado para a gente poder falar. Bom, primeiro aqui uma proposta, né? Reze, anote, partilhe. Depois um checklist de boas práticas para você colocar, para você anotar, começar a fazer o que você deseja começar a fazer, o que você deseja entregar a Nosso Senhor nessa quaresma, o que você deseja parar de fazer, o que você precisa fazer mais. E uma das propostas da quaresma exatamente é lutar contra a concupiscência dos olhos, ou seja, viver o desapego, a esmola. Então separei aqui algumas coisas que você pode começar a se despojar, viver o desprendimento. Talvez no seu armário, nas suas coisas. Depois, uma relação de coisas e motivos para você agradecer.
E aí eu separei aqui alguns propósitos. Preparei uma lista de 40 propósitos. É lógico que nem todos aqui, talvez algum faça referência a você. Você pode escolher quais propósitos você gostaria de viver nessa quaresma. Então, com calma, de preferência você pode imprimir esse planner. Eu vou deixar com a equipe da Comunicação Divina, com a pastoral, enfim, para que eles possam distribuir esse material. Aqui tem vários itens: assistir menos televisão, ir à missa diariamente, rezar o terço diariamente, fazer confissão semanal, aquilo que a gente falava, né? Depois, das propostas da quaresma é exatamente viver as obras de misericórdia. Separei aqui as obras de misericórdia corporais, espirituais. É importante viver essas obras de misericórdia. E separei exatamente na perspectiva e proposta do que apresentamos: combater a concupiscência da carne com jejum. Então você já sabe o que você quer lutar na sua dimensão do jejum, exatamente qual hoje é o prazer que te domina, que de alguma forma pode deixar descontrolado. Você pode anotar aqui os seus propósitos, né, para combater a concupiscência da carne. Depois, no aspecto do desapego, exatamente viver a dimensão do desapego, desapegar-se. Quais são as realidades hoje na sua vida que precisam viver essa dimensão do desapego? Depois, a oração, propósitos para a vida de oração. E como esse ano é dedicado a São José, eu separei aqui para você exatamente uma oração de São José, para que ele possa ajudar-nos nesse período quaresmal. E depois, um controle de hábitos. Aqui é muito interessante. Depois de você selecionar esses itens que você vai viver, você vai anotá-los aqui. Olha, veja, não são muitas coisas que precisam, né? Umas 3, 4, no máximo 6, né, propósitos para você viver nessa quaresma. E você vai anotar esses propósitos aqui. Depois você vai ticando dia a dia como foi. Eu vivi esse propósito hoje? Anoto. Não vivi, deixo em branco, certo? Você anota o nome do propósito aqui e depois você pode até pintar se você quiser. Aí, uma coisa interessante para viver nessa quaresma é o exame de consciência. Uma vez que a gente quer entrar, parar o motor do pecado e entrar na vida e na graça divina, né? Ou seja, na graça da vida divina, a gente precisa examinar bem a nossa consciência. Até porque uma das propostas da quaresma é fazermos a nossa confissão. Então a gente precisa examinar. Seria muito bom que fosse diariamente a nossa consciência. Então eu preparei aqui uma coisa muito interessante, que é um exame de consciência diário, para que você possa olhar e examinar a sua consciência diariamente, ali, de preferência ao final do dia ou no início do dia, no horário que melhor lhe competir. Um exame que não passe aqui de 3 minutinhos, para você pensar a sua vida, a sua realidade. E preparei também aqui para você um exame de consciência geral. Veja bem, esse exame de consciência geral é para você fazer uma análise da vida como um todo, né? Então, você vai fazer essa análise da vida como um todo, não é em 2 minutos. Você vai fazendo pausadamente. Então, preparei aqui uma bateria de questionamentos, perguntas. Você pode parar, pensar um pouco sobre elas, para que ao final, né, para isso que está aquele mutirão de confissão, fazer a sua confissão geral, olhar a sua vida como um todo, né? Então, eu separei uma bateria de perguntas aqui para que você possa fazer esse exame de consciência. Coloquei algumas recomendações lá no topo para que você possa viver, fazer esse exame de consciência. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Muito agradecido pela equipe Comunicação Divina, por esse convite, que eu fiquei muito surpreso, para dizer a verdade. E com alegria me despeço de você e faço votos que você possa viver uma Santa Quaresma do ano 2021, ano dedicado a São José. E ainda podemos destacar que, dentro desse contexto de pandemia, para finalizar, ele já nos propõe de alguma forma certas restrições. Podemos aproveitar bem essas restrições para orar mais,
para entrar mais na presença de Deus, sobretudo quando ela doer em nós, né? Bom, gente, agora eu vou ficando por aqui e espero a oportunidade de nos vermos novamente. Até mais. Nós vamos ficando por aqui. E você já pode acessar o site da nossa paróquia que aparece aqui embaixo na descrição do vídeo e baixar o seu planner quaresmal. Feliz e Santa Quaresma e até a próxima!